Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Meu nome é Franciele Matos, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos estudar e corrigir a semana 3 do PET, do terceiro ano do ensino médio. Então, vem comigo! Na semana 3 do PET, temos como tema estratégias argumentativas. E se você não sabe o que é estratégia argumentativa, muita calma nessa hora que vocês vão aprender várias aqui, então continue assistindo esse vídeo. Nós temos alguns exemplos aqui de estratégias argumentativas, mas eu gostaria também de lembrar vocês que na aula passada, na semana 2 do PET, nós aprendemos sobre a estrutura do desenvolvimento. Então, essa estratégia argumentativa nós iremos utilizar no aprofundamento. Lembra da estrutura? Que é tópico frasal, aprofundamento e frase conclusiva. Então, na parte do aprofundamento é que você irá desenvolver a defesa, do seu ponto de vista. Então, é lá que você vai utilizar estratégias argumentativas. E hoje nós iremos aprender alguns exemplos dessas estratégias que podem ajudar vocês na hora de escrever a redação. Eu vou começar conceituando o que é uma estratégia argumentativa, que são meios com os quais você pode organizar a sua argumentação na produção. Você não precisa fazer uso de somente uma estratégia por parágrafo de desenvolvimento, mas deve tomar cuidado com o excesso também. Eu acredito que 1 a 2 estratégias é o ideal para cada parágrafo do desenvolvimento. Lembrando que lá na estrutura da redação do Enem, as redações nota 1000 geralmente são 4 parágrafos, 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, e o terceiro parágrafo para a conclusão. Então, em cada desenvolvimento, você pode abordar um assunto relacionado ao tema e trazer uma estratégia argumentativa, tá? Ou 2 estratégias, conforme o material do PET de vocês. Então, nós temos aqui alguns exemplos de estratégias argumentativas. Eu vou passar por algumas, não vou ler todas, porque senão o vídeo vai ficar longo. Então, à medida que a gente for fazendo a correção aqui das atividades, eu vou voltando aqui em algumas estratégias argumentativas, tá bom? Então, nós temos aqui alguns exemplos de estratégias argumentativas, como contraposição, causa e efeito, gosto bastante dessa estratégia, dados estatísticos também é importante, a definição, argumentos de autoridade, contra-argumentação, essa aqui também é interessante vocês utilizarem como estratégia argumentativa, pergunta retórica. Então, temos aqui as estratégias e os exemplos, tá bom? Então, depois vocês leem com calma e façam a anotação no caderno de vocês, se vocês mais gostaram, que vocês terão mais afinidade na hora de utilizar na redação de vocês. Então, vamos aos exercícios? Atividades. Número 1. Leia o trecho seguinte, identifique a estratégia argumentativa utilizada e justifique sua resposta. Então, nós temos aqui, conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Então, nós temos aqui uma citação de Aristóteles, que é um filósofo, e para essa citação nós iremos utilizar a estratégia argumentativa de autoridade, porque está citando o pensamento do filósofo Aristóteles. Então, se vocês, aqui no material nós temos também outra citação de um sociólogo, então o argumento de autoridade ele pode ser uma pessoa ou até mesmo uma instituição, desde que tenha prestígio social, tal recurso é muito relevante na argumentação, tá? Então, fica aí como dica vocês utilizarem essa estratégia argumentativa no desenvolvimento de vocês. 2. Leia o trecho seguinte, identifique as duas estratégias argumentativas utilizadas e justifique sua resposta. Então, lembra que aqui no material do PET falou que pode ser até 2 estratégias? Aqui temos um exemplo de 2 estratégias. Então, vamos ler para a gente entender melhor como que funciona. Segundo Albert Einstein, cientista contemporâneo, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Sob tal ótica, é indubitável que inúmeras ojerias religiosas presentes no Brasil, odieno possui ligação direta com o passado. Haja vista os dogmas católicos amplamente difundidos no Brasil colônia do século XVI.
Uau! Que estratégia argumentativa, hein, gente? Perfeita, né? Essa estratégia, se a gente for analisar. Então, nós temos aqui a estratégia argumentativa aqui, autoridade, porque citou um pensamento do cientista Albert Einstein, né? E temos também a exemplificação, pelo fato de ter citado os dogmas católicos difundidos no Brasil colônia, né? Então, há essa ligação que existe entre o passado, né, e as ogerizas religiosas do presente. Então, nós temos aqui duas estratégias argumentativas, que é um argumento de autoridade, que é uma citação aqui de Albert Einstein, e temos também a exemplificação, onde que cita aqui os dogmas, né? Então, dogmas católicos amplamente difundidos no Brasil colônia do século XVI. 3. Além disso, cabe ressaltar que a intolerância às crenças burla preceitos constitucionais. Nessa perspectiva, a Constituição Brasileira, promulgada em 1988, após 2 décadas da ditadura militar, transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres. Contudo, quase 20 anos depois de sua divulgação, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável. Não vamos esquecer também, na hora de utilizar nossas estratégias argumentativas, dos conectivos, né? Nós temos aqui, além disso, contudo, importante também a gente utilizar os conectivos na hora de utilizar a nossa opinião aí, tá? Então, vamos seguir aqui, então. Qual que é essa estratégia argumentativa utilizada? Menção a fato histórico, né? Porque citou a Constituição Brasileira promulgada em 1988. Então, essa aqui é menção a fato histórico, pois cita a promulgação da Constituição Brasileira em 1988. 4. Segundo dados do Instituto de Pesquisa da USP, a cada mês são registrados pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa e dessas 15% envolvem violência física, sendo as principais vítimas fiéis afro-brasileiros. Então, nós temos aqui uma pesquisa, né, um dado estatístico. Então, essa estratégia argumentativa foi utilizada com o uso de dados estatísticos, pois o trecho apresenta dados numéricos provenientes de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa da USP. Então, pessoal, chegamos aqui à nossa explicação e correção do PET semana 3, do terceiro ano do ensino médio. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e vejo vocês na próxima semana. Até!